Olá! Você já deve ter ouvido falar muito sobre que o exercício físico é um poderoso remédio. Previne doenças e melhora a qualidade de vida. Além da saúde física, favorece aspectos emocionais e melhora a autoestima. Mas além de prevenção, o exercício físico é um importante aliado no tratamento de doenças. Mexer o corpo diminui o risco de problemas do aparelho cardiorrespiratório e, por consequência, minimiza a pressão arterial. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de pesquisa aqui da UPF que tem como objetivo avaliar os efeitos da prática de diferentes exercícios em pessoas que possuem doença arterial coronariana. Além disso, nós também vamos mostrar os exercícios mais praticados no Brasil. Ficou curioso? Fique com a gente, o programa de hoje está só começando. O projeto de pesquisa que vamos conhecer tem como objetivo avaliar os efeitos da prática de diferentes exercícios em pessoas que possuem doença arterial coronariana. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Leonardo Calegari. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Em todos os instantes da nossa vida, um movimento está presente. Mesmo assim, cerca de 60% dos brasileiros não pratica nenhuma atividade física. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal é a prática de algum exercício no mínimo 3 vezes por semana. E são inúmeros os benefícios dessa prática. Redução dos níveis de triglicerídeo, ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no controle da diabetes, benefícios de redução de estresse, benefícios também quando o indivíduo quer parar de fumar também tem um efeito auxiliar. Então, na verdade, a atividade física é uma prescrição médica para que o indivíduo não desenvolva doença cardíaca. E a atividade física não somente ajuda a prevenir doenças, mas também auxilia no tratamento delas. E para quem já possui um problema cardíaco, o exercício é realmente uma prescrição médica. É objetivo nosso que o indivíduo recupere o seu estado que era antes da doença. E a atividade física é fundamental nesse aspecto, porque no momento em que se faz uma atividade de reabilitação cardíaca com um fisioterapeuta, ele consegue repor aquela condição que o indivíduo tinha antes do evento. E o indivíduo pode voltar até a sua condição basal. E a gente tem conseguido muito isso. O positivo é isso, não é um ponto teórico, não é uma coisa eu acho que vai acontecer. Como a gente trabalha com cardiologia, como a gente vivencia isso, os melhores resultados nossos são naqueles indivíduos que a gente consegue trabalhar não só o tratamento farmacológico, não só as orientações, mas as intervenções, mas principalmente quando a gente consegue fazer mudança dos hábitos de vida. E o melhor mudança dos hábitos de vida é a atividade física. O motorista Sidonírio, que é cardiopata, faz exercícios monitorados por um fisioterapeuta, juntamente com outras pessoas que possuem o mesmo problema. A atividade semanal é proporcionada através de um projeto da Universidade de Passo Fundo. Eu me sinto muito bem vindo aqui. Me senti, melhorou bastante, né? Hoje, de 27, já estou com 47% já, né? Assim, a gente faz esteira, faz bicicleta, faz outro tipo de exercício, sabe? Mas tudo monitorado, né? Eu me sinto assim, sabe, mais confortável, né? Porque no momento assim, quando a gente não conversa com outros que têm problema, ou que nem aqui, daí tem uns com mais problema, outros com menos, né? Então a gente tem as reuniões, daí a gente, sabe, troca as ideias também, né? É muito importante mesmo. E o pessoal aqui também são 10, né? O atendimento aqui é tranquilo. Diante de tantas informações sobre a importância da atividade física e um exemplo de força de vontade como o Sidonírio, que tal começar ainda hoje a se exercitar?
Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Tudo bem. Professor, antes da gente falar do projeto em si, né, a nossa reportagem ilustra duas situações. Uma é o processo de prevenção, que é a prática do exercício físico ao longo da vida. E outra é o processo de correr atrás do tempo perdido, quer dizer, tu não fez, tem a doença, agora precisa fazer o exercício como tratamento. Prevenção secundária. Prevenção secundária. Qual é a faixa etária, se tem uma faixa etária, a gente percebe que é cada vez mais cedo, né, em que esses problemas começam a aparecer em virtude, entre outras coisas, da ausência de algum tipo de exercício físico? Isso é bem relativo, né? Depende do estilo de vida da pessoa. Tem pessoas que desenvolvem a doença cardíaca precocemente, por fatores genéticos, por cigarro, por hipertensão, diabetes, mas frequentemente o que a gente vê é a partir dos 50 anos, 50, 60, eles chegam ao nosso serviço de reabilitação cardiovascular. E quando alguém tem uma doença cardíaca, além, claro, do perigo do infarto, né? Do infarto ou infarto, agora não sei, professor, qual que é o correto? Infarto, né? Que tem o risco de sofrer uma lesão mais grave no coração e parar num hospital. Quais são as outras implicações no cotidiano de tu não ter uma boa circulação, do teu coração não estar funcionando corretamente? Como comentado pelo cardiologista, né? O grande problema é o sedentarismo, né? A pessoa que, por exemplo, sofre uma cirurgia do coração e não faz exercício. Essa pessoa que fez a cirurgia, que colocou um stent, que sofreu já alguma lesão no coração, essa pessoa precisa muito do exercício. É isso que a população tem que se conscientizar, né? Então, o problema é se ficar parado, né? Isso pode agravar o processo. Então, junto com uma boa medicação, né? Junto com hábitos saudáveis alimentares, a prática de exercício ela complementa toda essa abordagem, né? E ajuda a minimizar riscos, né? Reduzir eventos futuros que possam acontecer. Nós temos duas situações aqui que me parece, né? Uma é quando eu estou saudável, vou fazer um processo de prevenção que eu posso fazer quase que qualquer tipo de exercício, às vezes até me puxar um pouco mais, né? Abusar um pouco da minha resistência física. E outra é, bom, a partir do momento que eu já tenho uma doença cardiovascular, que exercícios eu posso fazer como forma de tratamento e em que condições eu posso fazer esses exercícios? Isso é importante, né? O nosso serviço ele procura oferecer o exercício com segurança, né? Então, por isso a gente monitora, a gente prescreve a intensidade adequada para cada pessoa. Isso é uma prescrição individualizada, então cada um tem a sua intensidade de treino, né? Tudo com segurança. Isso é importante, né? E não é qualquer exercício e nem de qualquer forma, né? Isso, então, mas o que a gente sabe, assim, aeróbico é importante? É muito importante. Então, caminhar, pedalar, piscina, é ótimo, faz muito bem. Mas também precisa da força. O exercício de fortalecimento é muito importante. Porque nessa população, ela já está com 50, 60, 70... Então, há um processo natural de perda de massa muscular. Então, a gente precisa fortalecer. A gente está falando do que a gente popularmente entende como isso, na academia. Até as imagens anteriores mostraram, né? Alguns exercícios, então, feito com supervisão, poucas repetições para se evitar picos pressóricos, né? Então, a gente monitora para que o exercício seja seguro. Sempre em tratamento, a pessoa deve fazer com monitoramento ou não necessariamente, depois de um tempo ela se sente apta a fazer os exercícios sozinha? Não, depois que ela aprende, ela ganha alta da supervisão e ela pode fazer isso sozinha, né? Então, o profissional da educação física também é capacitado para trabalhar com esse público, né? Então, a gente preconiza isso, que o exercício seja um exercício seguro. Mas o grande barreira, vamos dizer assim, é fazer a pessoa aderir ao programa. Se disciplinar. Aderir ao programa. Então, tem muita gente que precisa e por preguiça, por não orientação, por vários fatores, acaba não fazendo, não se comprometendo. Não se comprometendo, exatamente. Então, a grande importância é
seja ativa, né? Que Professor, tu me comentaste antes assim, bom, o grande escopo do projeto é as doenças cardiovasculares ligadas a um tratamento que envolva um exercício físico, né? Mas há uma especificidade aí. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que o projeto funciona efetivamente, né? E qual é o aspecto mais pontual que estão trabalhando agora. Então, é um projeto acadêmico, né, que visa avaliar as alterações na coagulação sanguínea frente ao exercício. Então, é justamente isso, buscando segurança, né? Será que esse exercício pode ser feito ou não? Então, a gente coleta sangue antes de fazer exercício, a pessoa faz um exercício e depois nós coletamos sangue de novo e avaliamos alguns marcadores inflamatórios de coagulação, né? Alguns marcadores bioquímicos que podem nos ajudar a ter certeza de que esse exercício é saudável, né? E especialmente esse projeto, ele prevê um exercício que é contínuo, uma intensidade fixa, uma sessão de exercício contínuo e na outra sessão o exercício intervalado, que é um exercício que oscila altas intensidades com recuperação. Alta intensidade por curta duração. Então, que seria, caminha muito rapidamente por um curto período de tempo. Isso, e depois, né? Então, repouso. Então faz várias vezes esse acelerar, né? Esse pico de Isso, exatamente. E aí a gente quer comparar. Será que as respostas do organismo ao contínuo, ao exercício contínuo, é a mesma do exercício que é intervalado? Então, na verdade, a ideia central é fundamentar que esses dois protocolos sejam seguros para esse público, né, que já tem doença arterial coronariana, né, com essa finalidade de oferecer segurança durante a prática de exercício. Ok. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo, porque eu tenho outras perguntas para fazer para o professor, mas antes vamos conferir o depoimento da Amanda, que é participante do projeto. A partir do projeto, com certeza, eu consegui adquirir muitas habilidades, como, por exemplo, manipulação de equipamentos e aparelhos. Dentro da fisioterapia nós temos muitos aparelhos e dentro da sala de aula, de repente, a gente não consegue dedicar um tempo exclusivo para eles. E no projeto a gente com certeza tem um pouquinho mais de intimidade com todos eles. Outro fator importante é a manipulação de tabelas, de gráficos e também de resumos. Tudo isso pode agregar também no nosso TCC, no projeto final. Dentro da fisioterapia, o contato com o paciente também é um assunto muito relevante. E a partir do projeto, nós temos um contato exclusivo com o paciente, sendo muito válido. A gente apresentou o trabalho, o resumo, em vários congressos e também em vários workshops. Estamos de volta com o Universidade Aberta. O tema de hoje é um projeto de pesquisa que busca avaliar os efeitos da prática de diferentes exercícios em pessoas que possuem doença arterial coronariana. Estamos aqui no estúdio com o coordenador do projeto, o professor doutor da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, Leonardo Calegari. Mas antes a gente vai te mostrar quais os exercícios mais praticados pelos brasileiros. E aí, você costuma levantar pesos na academia ou dar uma corridinha quando sobra tempo? Se não, você faz parte dos 60% dos brasileiros que não praticam nenhum tipo de atividade física. São mais de 100 milhões de pessoas sedentárias, sendo que as mulheres se exercitam menos que os homens. Mais de 40% dos homens têm algum hábito esportivo. Já nas mulheres, a taxa é menor, pouco mais de 33%. O futebol é o queridinho dos esportes. Mais de 30 milhões de brasileiros disseram jogar bola. O vôlei fica logo atrás, com 15 milhões de jogadores. Por mais curioso que pareça, o tênis de mesa fica em terceiro lugar e fecha o pódio.
São 12 milhões de pessoas que levam essa atividade a sério. Conta aí, qual esporte você costuma praticar? E se ainda não tem um favorito, fica a dica para experimentar algum desses que falamos aqui. Professor, tu disseste pontualmente para que o projeto está olhando nesse momento e nós já temos alguns resultados mensuráveis? Quer dizer, esses exercícios propostos, eles são seguros? São seguros. A gente dosou o tempo da protrombina e o tempo da tromboplastina parcial ativada e a gente percebeu que a variação ela é semelhante ao exercício contínuo, ou seja, pouquíssima variação. Então, não tem um efeito trombogênico, por exemplo. Que seria? Que seria nocivo. Ah, nocivo. Alguma coisa que... Se o exercício produzisse isso, é perigoso, né? E o que a gente observou que não, que pode fazer exercício que não tem esse efeito. E o efeito fisioterapêutico desse exercício a médio e longo prazo, professor? Tem algum olhar nesse sentido? Sim, o treinamento físico, né, porque isso é importante, é que seja regular, os exercícios eles têm que ser regular. Assim como a pessoa toma remédio todo dia, o exercício também, ele deve ser feito regularmente, no mínimo 3 vezes por semana. Tá. No mínimo. No mínimo. No mínimo, exatamente. Para ter efeito terapêutico, 3 vezes por semana. E o interessante é que quando a pessoa melhora o seu desempenho, melhora a sua capacidade aeróbica, ela reduz a chance de mortalidade. Então, por isso que é importante a pessoa aderir, né, se exercitar, melhorar a sua condição física e isso vai refletir uma maior taxa de sobrevida, né, menos chance de internação no hospital. Então, é nesse contexto que a gente busca trabalhar na reabilitação cardiovascular e o projeto também, que foi um braço da reabilitação. Por quanto tempo esse paciente, por exemplo, nós ouvimos um dos nossos entrevistados, né? Por quanto tempo ele recebe o acompanhamento do projeto e quando é que é a hora de dizer, olha, agora tá beleza, o senhor pode seguir fazendo isso sozinho? Isso, então, as diretrizes recomendam 36 sessões. 36 sessões a pessoa... Isso é um protocolo da pesquisa. Isso, a pessoa já aprende, né, em média 3 a 4 meses. Tá? Em 4 meses, a pessoa já entende, já aprende a fazer exercício, já aprende a se reeducar do ponto de vista alimentar. Né? Então, em média, 4 meses é um tempo onde a pessoa agrega conhecimento e a partir daí a gente dá alta da supervisão. Ou seja, ela continua fazendo exercício, mas sem a minha supervisão direta. Quando o nosso entrevistado diz, eu comecei com 27% e agora eu cheguei a 47%, o que é essa porcentagem então, em relação a quê? Ele está se referindo à fração de ejeção, né, do ventrículo esquerdo. A força do coração. A quantidade de sangue que está saindo a cada sístole. Só que é importante, não é só o exercício, é lógico, o manejo clínico, os medicamentos também influenciam isso, né? Então, né, ele entendeu, né, que o coração estava funcionando melhor e associou ao exercício, mas é também efeito de medicamentos, né, todo o contexto, né, que ajuda a ter uma melhor eficiência cardíaca. Nós temos alguém com 100%? Assim? Não, o normal é 50%, 60%. Não existe o 100%. Isso, não tem... Até porque cada sujeito... Isso, o normal é de 50% a 60% é a fração de ejeção normal. Então, tem pessoas que têm fração de ejeção reduzida, né? E aí o coração fica deficitário, né? Fica insuficiente, né? Agora, para uma pessoa que está em tratamento começar um processo de exercício físico, ela precisa de uma orientação inicial que vai além do seu médico cardiologista, né? Isso, o cardiologista é um grande parceiro, né? Porque ele tem um poder na sua... Quando ele encaminha, né? Quando ele diz, isso aqui é importante, faça acompanhamento, isso é muito importante, né? E porque aí a adesão do paciente ela é maior. Que quando não tem muito incentivo, o paciente às vezes vem e diz, tem que fazer exercício, eu suo, né? Então, não sei bem. Então a gente percebe assim que a gente tem altas taxas de desistência. Porque às vezes falta um pouco de persistência. De persistência, exatamente. Né? E aí eu fico pensando, professor, que, por exemplo, se eu vou numa academia, né? Uma pessoa normal vai numa academia. Quando tu vai na academia, tu não faz um exercício.
Tu faz uma sequência de exercícios mais ou menos orientada lá pelo teu professor instrutor, né? E depois que tu aprende a sequência, então tu começa a fazer um pouco mais, de forma um pouco mais autônoma, mais ou menos como o paciente em tratamento, né? E aí a pesquisa está dizendo assim, bom, fazer esse exercício é seguro, mas esse exercício dentro de uma sequência impensada, né? Que eu vou lá e faço por minha conta e risco, não garante a segurança, né? Do paciente. Tem que ter orientação, né? Nesse contexto, está comentando mais da academia, né? Tem que ter a orientação adequada, né? Tem que respeitar. O que a gente observa atualmente assim, às vezes tem alguns grupos de corrida, de ciclismo que às vezes exageram, né? As pessoas não estão bem preparadas e acabam fazendo um esforço que é acima do ideal para ela. Ela quer acompanhar o grupo ou quer... aí rola se superar. Isso, tem um aspecto competitivo, né, entre os participantes, então tem que ter bastante cuidado. Eu, né, estudo o exercício como fonte de saúde, entende? Então, às vezes tem que cuidar com os excessos também nessas outras situações. Nesse sentido, professor, é muito estranho quando a gente diz, fisioterapia para o coração, né? Mas a gente já escutou falar em fisioterapia para o pulmão, por exemplo. Mas a noção geral da fisioterapia é aquilo que tu vai procurar uma ajuda para uma dor no joelho, no cotovelo, nas costas, mais ligada a uma ideia de articulações, né? E o coração é um exercício físico que não é um exercício físico, ele é fisioterápico. Né? Então, essa outra dimensão da fisioterapia que não é muito conhecida, né, professor? É mais recente, né? Mas a gente usa o exercício físico como recurso terapêutico, né? Então, tanto o educador físico, o fisioterapeuta, a reabilitação cardíaca em si, ela é multiprofissional. O nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo. Até a gente tem uma parceria bem legal com o Hospital da Cidade, com a Prefeitura Municipal, que na segunda-feira vêm os residentes de atenção à saúde, ao câncer e... Atenção básica? Não, perdão. É a residência em cardiologia do Hospital da Cidade, isso, e da Prefeitura. Eles vêm até o campus do 1 e ajudam, né, e fazem o apoio, né, multiprofissional nesses pacientes. Então, como o seu Sidonílio relatou, eles fazem grupos, né, eles conversam, tem rodas de conversa, um conta sobre a sua doença, o que tem feito para melhorar. Então, eles trocam informações e isso acaba resultando num aspecto psicológico bem interessante, bem bom, sabe? Isso faz bem para o paciente, né? E a gente tem essa oportunidade de oferecer isso gratuitamente à comunidade. Então, quantas pessoas hoje o projeto está atendendo? Em torno de umas 25 a 30. E como é que faz para participar do projeto? Alguém que recebeu uma orientação do seu médico? Então, exatamente, a gente precisa de um encaminhamento do cardiologista, né? Então, ultimamente a gente está pegando bastante pacientes provenientes do Hospital da Cidade, que é o nosso parceiro, e também da Unidade Básica de Saúde, lá do Jerônimo Coelho, que é da cardiologia, também encaminha para a gente. Certo. A Amanda comentou, professor, que, nossa, isso faz muita diferença para mim na hora de fazer o meu trabalho de conclusão, na hora de trabalhar com pesquisa, tem um impacto na minha formação. O senhor, como professor, que vê esse processo de fora, daquele aluno que chega, às vezes, de iniciação científica, que nunca fez nada e passa por esse tempo dentro do projeto, que impacto isso tem na formação dele? Nossa, é muito legal, né? Porque é uma atividade extra, né? Então, o aluno tem que se disponibilizar a vir em outros horários, então ele tem vontade, né, de querer aprender. Então, ele se envolve, né, vivencia outras experiências e, sem dúvida, isso agrega na sua formação. Conta currículo, né? A Amanda mostrou aí que foi apresentado já resumos, né, em alguns eventos. E isso no futuro, quando for fazer um concurso, né, uma prova para residência, isso é importante, né? Também tem um impacto na escolha da especialidade que o aluno vai fazer depois, né? Isso, ela se desenvolve, né?
a partir disso. Exatamente. Por isso que nós vamos ouvir, então, mais um depoimento, que é o depoimento da Janaína, e ela também participa do projeto. É muito importante para o pessoal da área da saúde fazer estudos e fazer projetos de pesquisas, justamente para conhecer qual vai ser o desfecho disso, pensando no paciente. Então a gente sabe que os pacientes cardiopatas eles merecem uma atenção especial quando se fala em reabilitação, e é muito importante conhecer qual vai ser o desfecho, então qual vai ser o produto final de um exercício físico falando nesses pacientes. Então a gente vai avaliar os marcadores inflamatórios e, de acordo com isso, ver qual dos protocolos, se o protocolo contínuo ou o protocolo intervalado, qual dos dois que vão ter um maior risco ou se nenhum dos dois tem riscos diferentes. Professor, muito obrigada pela sua participação e esperamos aqui numa outra oportunidade para continuar, então, quando a pesquisa tiver um desfecho, compartilhar conosco. Ótimo, eu que agradeço. Bom, e se você gostou do nosso programa, pode assistir a reportagem em nosso site, nextjor.com.br, e os programas estão na íntegra disponíveis no canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto ou pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!